Bem-vindos, alunos do Teleeducação, tudo bem? Eu sou o professor Corrêa, de Língua Portuguesa, e, a pedido das nossas redes sociais, tratarei de um assunto que sempre está em concursos, chamado crase, certo? Crase, gente, é a fusão do artigo a com a preposição a, tá? O artigo definido a e a preposição pedida pelo verbo na regência ou por uma palavra que não é verbo, que faz pergunta com preposição, ok? Essa fusão, gente, é representada pelo acento grave, certo? Então não existe acento crase, o nome do acento é grave. Neste vídeo eu vou ensiná-los os casos em que a utilização do acento grave é obrigatória, tá? Então vamos ver. No nosso primeiro caso, veja. Princípio de tudo é a palavra que vier antes dessa palavra feminina, que é o básico, fazer a pergunta a que ou a pergunta a quem. Tá? Se não fizer, gente, uma dessas duas perguntas ou as duas perguntas, não ocorrerá a crase. Tá? Então, atenção a isso. Olha lá, nosso primeiro exemplo. Refiro-me à viagem. Refiro-me a quê, gente? A viagem. Então, vejam que o verbo referir-se, ele faz a pergunta a que e a pergunta a quem. E a palavra seguinte é um substantivo feminino, viagem. Então, a fusão aqui ocorre de maneira correta, ok? Segundo exemplo, ela falou igual à professora. Adjetivo igual, igual a que ou igual a quem? Faz a pergunta a quem aqui no nosso caso? A professora. Professora é uma palavra feminina, certo? Então, aqui também temos essa fusão da preposição exigida pelo adjetivo igual e do artigo que vem antes do substantivo feminino professor, certo? Então, aqui, ok, utilizado de forma correta. Então, queridos, vamos ver os casos em que o uso do acento grave é obrigatório. Primeiro de todos, tá? Diante de palavras femininas. Olha lá, nós temos a palavra festa, o substantivo festa, o substantivo professora e o substantivo saúde. Nós iremos, quem vai a que lugar? Iremos à festa de aniversário da cidade. A palavra antes do substantivo dessa palavra feminina faz a pergunta a que, né, exige a preposição na resposta e juntamos com o artigo da palavra festa. Então, corretíssima a utilização. Tá? No nosso segundo caso, quem é grato a que ou a quem. E aqui também está correto, porque ele é grato à professora. Tá? Grato, adjetivo grato, faz a pergunta a que ou a quem. Tá? O terceiro caso, fumar é prejudicial. É prejudicial a que ou a quem. Também a utilização é obrigatória do acento grave. Tá? Palavras femininas, não esqueçam, obrigatório. O nosso segundo caso, gente, aliás, antes de mudar para o segundo caso, temos a observação. Veja, não é só porque a palavra é feminina que o acento já vai ser obrigatório. Observe que nós precisamos ter uma concordância ali. Tá? Como é essa concordância? Veja, dirijo-me à aluna. Quem se dirige a que ou a quem. Correto. E a palavra seguinte, aluna, tá? O que ela tem de especial aí para que ocorra? A preposição do dirigir-se e a palavra aluna, tá? O azinho está no singular da preposição e a palavra aluna traz consigo um artigo também no feminino e singular. Então, singular da preposição mais singular do artigo, a utilização do acento é obrigatória, tá? Do acento grave. Agora, atenção ao segundo caso. Veja, é favorável. Favorável faz a pergunta a que ou a quem, correto. Só que, após a palavra favorável, a preposição exigida pela palavra favorável
nós temos a palavra regras, tá? Ou seja, eu tenho a preposição no singular e na palavra regra, gente, que está no plural, falta o artigo, tá? Então vejam, preposição mais substantivo sem artigo, nunca vou poder colocar o acento, tá? Nós até brincamos, dissemos que singular mais plural, crase nem a pau, tá? Não esqueçam dessa regra, tá? E no terceiro caso, fez referência. Quem faz referência a que ou a quem. Tá? E a palavra seguinte, o substantivo seguinte é escolas. Tá? Aqui eu sei que a utilização é correta porque eu tenho a preposição do referência e tenho o artigo, né, definido as da palavra escolas. Então, preposição mais o artigo no plural, o acento é obrigatório, ok? Então, levem essa regrinha, singular mais singular, obrigatório, singular mais plural, crase nem a pau, plural mais plural, obrigatório também a utilização do acento, ok? No segundo caso, temos diante das palavras moda e maneira, nas expressões a moda de e a maneira de. Independente, gente, de ser uma palavra, um substantivo masculino, se estiver se referindo à moda de ou à maneira de, o uso do acento é obrigatório. Olha lá os nossos casos. O jogador fez um gol a Messi, ou seja, a maneira como Messi faz gols. Tá? Usava sapatos a Luís XV, a moda do Luís XV, ele inventou o salto alto. Então, quando a pessoa utiliza da mesma forma, nós falamos a moda de. Tá? Então, aqui o acento é obrigatório. Pintou um quadro a Picasso, ou seja, a moda, a maneira que o Picasso pintava quadros cubistas, certo? Então, toda vez, mesmo que a palavra seja um substantivo masculino, e houver a expressão a moda de ou a maneira de, o uso do acento grave é obrigatório. Tá? Destaquem aí no caderno, tá? Nas suas anotações. Outro importantíssimo na indicação de horas exatas. Tá? Aqui vejam, Paulo chegou às 9 horas da manhã, não foi em qualquer momento do dia, às 9 horas em ponto. Tá? Professor, se fosse uma hora quebrada, 9h20, também obrigatório. 9h20 minutos e 30 segundos, obrigatório também. Toda vez que for exato, independente se só hora, minuto, segundo, se estiverem juntos, vai ser obrigatório. Tá? Elas saíram às 10 horas, então elas não saíram em qualquer momento, elas saíram às 10 horas, é um tempo exato. Sendo um tempo exato, o uso do acento grave é obrigatório. Tá? E está muito comum aparecer nas provas meia-noite. Então, bastante atenção a isso. Meia-noite também uma hora exata. Tá? As pessoas pensam que é só um termo, pode colocar ou não. Meia-noite em ponto, hora exata, acento obrigatório. Tá? E quando estiver entre horas, só que essas horas sendo exatas, obrigatório também. Estuda das 13 às 18 horas no Teleeducação. Então, passa o dia no Teleeducação, estuda, revisa, aprende, passa em concurso, é a nossa meta com vocês também, ok? Gente, mais um caso de uso obrigatório nas locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas femininas. Tá? Femininas. Professor, o que é uma locução adverbial? É aquela locução que expressa, tem o mesmo sentido de um advérbio. Ela expressa um advérbio. As conjuntivas, as principais que nós temos na língua portuguesa, são as proporcionais, a medida que, a proporção que. E as prepositivas são aquelas que a última palavra delas é uma preposição. Tá? Então vamos ver alguns exemplos que aparecem bastante em provas. Locuções adverbiais, à noite,
a tardinha, a força, né? A noite, a tardinha é relativa a tempo, a força, o modo, tá? Olha o nosso exemplo, fizeram tudo, mas não fizeram de qualquer forma, fizeram às pressas. Então, o modo como foi feito, às pressas, por isso o uso é obrigatório, tá? Locuções conjuntivas, acabei de falar, à medida que, à proporção que. Veja, a dose do remédio diminuirá à medida que a dor reduza, certo? Então, quanto mais diminuir a dor, menor será a dose do remédio. Então, à medida que e a proporção que, a utilização do acento é obrigatória, tá? O último caso, locuções prepositivas, à custa de, à frente de. Veja que elas terminam com uma preposição de. Tá? Olha o nosso exemplo. Estou à procura de ajuda. Certo? Então, todas as vezes que vier essa locução, ela termina lá com uma preposição, também o uso do acento é obrigatório, gente. Essas locuções aqui escolhi porque já apareceu em provas este ano, tá? No Brasil inteiro, principalmente nas bancas aqui em São Paulo. Então, atenção a elas, tá? Destaque, né, nos seus cadernos. Gente, outro também que é importantíssimo, muitas pessoas nunca utilizaram, certo? É quando nós temos a junção da preposição a com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Tirem da cabeça que aquele e aquilo são masculinos e, portanto, não podem receber o acento antes deles. Errado, tá? Aquele e aquilo são pronomes demonstrativos e, segundo a norma padrão, se a palavra que vier antes deles fizer as perguntas a que ou a quem, o uso do acento é obrigatório, tá? Então vejam lá, iremos àquele evento. Quem vai, vai àquele lugar. Junto à preposição a, do iremos àquele, com o azinho do aquele, tá? E essa fusão nós temos a crase. O acento passa a ser obrigatório. Então iremos àquele evento. Tá? A pronúncia também faz com que você observe a necessidade da utilização do acento. Tá? Dirigiu-se àquela mulher. Quem se dirige a que ou a quem. Junto à preposição a do dirigir-se, com o a do aquela, e temos também um outro caso obrigatório do acento grave. Tá? Dirigiu-se àquela mulher. E o último, refiro-me. Quem se refere a que ou a quem. Então, refiro-me àquilo que vi na série. Tá? Junto à preposição do verbo com o a do aquilo, uso do acento obrigatório. Tá? Gente, importante, aparecer em muitas provas, foco nisso, na sua escrita diária, a utilização do acento na produção textual é muito importante. Essas teledicas vão ser fundamentais para essas futuras provas, que terão produção textual, tá? Então, foco nisso. Gente, e o último caso em que o acento vai ser obrigatório é quando o pronome a qual ou o pronome as quais tiver após eles um verbo que exige a preposição a, tá, em sua resposta. Eu não posso, gente, ignorar essa exigência do verbo, certo? E essa junção, essa fusão da preposição que o verbo vai exigir com os pronomes relativos será com o a que vier antes do a qual ou o as do as quais, certo? Então vamos ver aqui o nosso exemplo. A escola a qual iremos é excelente. Quem vai, vai a que lugar? No caso aqui da nossa oração, a escola, certo? Como eu sei, gente, que este verbo aqui faz a pergunta a que, eu preciso responder a pergunta dele. E a pergunta, ó, vai ser respondida com a utilização do acento grave. Eu vou juntar o artigo antes do qual
com a preposição do verbo ir. Tá? Então, acento aqui obrigatório. São normas às quais os alunos devem obedecer. Então, vejam que a oração é longa, só que o verbo aqui, gente, é obedecer. Quem obedece, obedece a que ou a quem. Então, a resposta que eu vou dar ao verbo virá aqui na junção da preposição a que, a preposição a, ele exige na pergunta a que, com o as quais, né, com o artigo que está vindo antes do quais. Tá? Então, a junção deles exige, obriga a utilização do acento grave. E no último caso, esta foi a conclusão a que ele chegou. Quem chega, chega a que lugar? A que? Certo? Então ele chegou, ó, aqui. Né? Já sei que o verbo, ó, exige a preposição a. Juntarei essa preposição a com o artigo que já existe antes do pronome relativo a qual, e teremos também a utilização do acento grave obrigatório. Certo? Gente, esse foi o primeiro vídeo sobre crase. Nos sigam no canal, certo? Eu aguardarei vocês. Eu farei também ainda o vídeo sobre quando não ocorre o acento e os casos facultativos. A seguir, ensinarei alguns exercícios para localizar o acento. Gente, primeiro caso, olha lá, questão VUNESP 2019. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que apresenta a frase em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Tá? A primeira diz, graças a um interesse. Gente, primeira regrinha que eu falei, só ocorre diante de palavras femininas. A única exceção são aqueles casos lá do a moda de e a maneira de. Com a palavra interesse masculina e antes dela não está vindo nada de a moda nem a maneira, letra A, erradíssima, certo? Letra B, crianças estão acostumadas a ver os fatos científicos que estão no cotidiano delas. Uma regra importante, vou antecipar um pouquinho o nosso assunto da próxima aula, nunca ocorre diante de verbos, certo? Apareceu o verbo, independente se tiver sentido ou não, não pode colocar o acento grave nesse azinho antes de verbo. Tá? Notem, importantíssimo. Na letra C, experiências científicas, infelizmente, estão limitadas às escolas que podem pagar por elas. Opa! Veja aqui, a palavra limitadas. Está limitado a que. A palavra já faz a pergunta aqui. Tá? E, veja, o substantivo seguinte, ele é feminino e está no plural. Então, aqui eu sei que o acento é obrigatório. Limitados a quê? As escolas. Então, a nossa resposta já seria a letra C. Tá? Agora, vamos ver os dois casos da D e E, o porquê que eles estão errados. A letra D diz, de diretores de escola a professores. Gente, por mais que professores já seja masculino, já está errado. Veja que também tem um outro erro. O azinho está no singular e professores no plural. Mesmo que fosse professoras, ainda assim estaria errado. Tá? Então, letra D realmente está errada. A letra E tem crescido o número de pais e filhos que visitam. Visitam o quê? As feiras de ciências nas grandes cidades. Fez a pergunta o quê, gente? Já não tem possibilidade de a palavra, o azinho receber o acento grave, tá? Já era, então, realmente, letra C, a única a ser marcada, ok?